E a gente começa aqui com esse post do Carlos Bolsonaro falando sobre o que aconteceu ontem com o Bolsonaro na cadeia. Acabo de receber a informação de que meu pai acaba de ter mais uma crise acentuada que já vinha se arrastando. Os médicos foram acionados nesta tarde, dia 27, no caso ontem, diante da persistência de soluços e refluxos que começaram durante a noite e continuaram ao longo do dia. Ele não vai sobreviver frente a essa injustiça. O sistema está assassinando de forma rápida e brutal meu pai. O que fazer, meu Deus? É desesperador ver a situação dos filhos e do Bolsonaro, que a gente já falou diversas vezes aqui sobre os problemas de saúde que ele tem em decorrência de um atentado que ele sofreu em 2018. Engraçado que eles sempre falam que a direita é que é a radical, é a perigosa, mas o atentado foi feito por um ex-militante do PSOL. Mas a gente já sabia que o sistema faria isso, né? Colocaria o Bolsonaro nessa situação, porque tudo que eles querem, e eu vou dizer que não é só a esquerda não, tá? Não é só a esquerda. Tem muita gente que posa do lado do Bolsonaro, diz que apoia o Bolsonaro, mas tá louco pra ver o Bolsonaro realmente fora, de preferência, desse mundo. Infelizmente, essa é a verdade. E, para piorar ainda mais a situação, o imperador do Brasil não descarta enviar o Bolsonaro para Papuda. Ministro do STF teria dado sinais de que a custódia na PF é apenas temporária. E aqui eu já quero compartilhar com vocês algo que sempre vem na minha cabeça quando eu vejo essas coisas, de acordo secreto mesmo. Por isso que eu escolhi esse título do vídeo. Eu não duvido que isso daqui esteja sendo usado inclusive pela galerinha do Centrão que está pressionando o Bolsonaro para fazer a indicação logo, para que o Bolsonaro diga, o meu candidato vai ser esse aqui que a Faria Lima quer, independente do nome. Tem vários aí circulando, a gente sabe quais são. E se o Bolsonaro não fizer isso, ele pode até mesmo ir para Papuda. Pelo menos na minha cabeça passa isso. Será que eu estou exagerando? O que vocês acham? Saiu também essa matéria aqui na Veja no fim da tarde, saiu às 5 horas, 3 horas e depois corrigida às 5, e muita gente começou a comentar o assunto. Eu fui pesquisar antes e daí o Flávio Bolsonaro acabou se manifestando e acabando com a minha dúvida, mas vamos aqui à questão. PL suspende atividades partidárias e remuneração de Bolsonaro. Partido comandado por Valdemar Costa Neto comunicou que tomou a decisão em razão da suspensão dos direitos políticos do ex-presidente. E aí, o Flávio Bolsonaro teve que vir a público para esclarecer qual que é a real situação. Vamos aqui ao post do Flávio. O PL foi o partido que nos abriu as portas para dar continuidade ao projeto de resgate do Brasil, com todo o suporte para Jair Bolsonaro, e se Deus quiser, vamos vencer. A suspensão das atividades partidárias de Bolsonaro foi algo obrigatório e não por vontade do partido. Se ele está arbitrariamente impedido de trabalhar, a lei determina isso. Agora é hora de permanecermos unidos. Enquanto eu estiver vivo, nada faltará ao meu pai. Repito, é hora de ficarmos unidos. E vocês sabem que eu tenho algumas ressalvas com o Valdemar, mas aqui fica muito claro que a Veja está tentando fomentar também a treta dentro da direita para que, de preferência, ou se encerre a atividade do PL, né, que eles acabem, que eles extingam com o PL, a direita não tenha mais um partido mínimo, não é o ideal, mas minimamente ali organizado para fazer o seu projeto, e também para colocar o Valdemar contra o pessoal da direita. Às vezes o Valdemar fala bobagem e vocês sabem que eu venho aqui, mas dessa vez ele apenas fez o que infelizmente a lei obriga. E outra, eu tenho certeza que o Valdemar vai continuar ajudando o Bolsonaro e dando todo o suporte, principalmente através da Michelle Bolsonaro, que tem viajado aí o país e está fazendo diversos eventos. Bom,
Perseguição não para. Essa notícia aqui eu já estava para comentar com vocês há alguns dias, mas hoje coube bem na pauta. O Moraes apreendeu o celular e o computador da mulher do Ramagem. Mesmo sem ser alvo de processo, Rebeca foi abordada quando saiu do Brasil com as filhas a partir do aeroporto do Galeão, no Rio. Ela relata que o mandado de busca pessoal foi expedido pelo ministro do STF, a gente já sabe qual. Agora eles estão dizendo aqui na matéria que foi o celular e o computador da esposa do Ramagem, mas no vídeo que ela postou com as filhas no avião, uma das meninas estava reclamando que ela estava sem o celular. Então eu acho que inclusive eles apreenderam ali, se tivesse algum celular com as filhas do Ramagem, eles também teriam apreendido. É esse ministro, esse pessoal aí, que reclama da suspensão do visto para familiares dos ministros petistas que aconteceu há poucos meses atrás. E a extradição do Ramagem dificilmente vai acontecer, né, pessoal? E aqui a CNN traz essa informação de que ela ficará a cargo de quem? Marco Rubio. Então a gente já sabe qual é o posicionamento do Marco Rubio, do Trump e tudo o que aconteceu no STF. Agora, fica de novo aqui a minha observação. O STF vai mandar todos os detalhes do processo da trama do golpe do algodão doce para os Estados Unidos, porque isso vai apenas municiar os Estados Unidos de documentação para aplicar novas futuras sanções. E aí, do nada, aparece aqui a nossa Paquita do Satanás, Daniela Lima, trazendo um recadinho dos ministros do STF, que sim, eles estão chateadíssimos com o Lula. O Lula elogiou, falou que o processo foi primoroso, que todo mundo sabe que o Bolsonaro fez, que o Bolsonaro tinha que ir pra cadeia, essas coisas assim, não com essas palavras, mas nessa linha. E os ministros não gostaram nada e mandaram um recado aqui pela boca de aluguel do UOL. Agora, o presidente da República fazer o que faz, conhecendo o contexto de exploração política ou de uma politização do Supremo Tribunal Federal, acaba colocando mais lenha numa fogueira que, na verdade, não auxilia e vem queimando as togas do STF há bastante tempo, né? Luiz Inácio Lula da Silva acaba expondo integrantes do Supremo Tribunal Federal em vez de blindá-los, né? O Supremo vem há algum tempo tentando esclarecer publicamente, inclusive lá fora, né, dando entrevistas internacionais. O ministro Gilmar Mendes estava em Roma essa semana, não sei se ele voltou já, mas estava em Roma essa semana e fez uma longa explicação na Universidade de Roma sobre o processo de Bolsonaro, explicando como aconteceu, como foram colhidas as provas, quantos anos foram de investigação, como se chegou a esse resultado, né? Há um trabalho para apresentar para o mundo o que aconteceu aqui no Brasil juridicamente. Politicamente, não é o caso, porque o Supremo não é uma corte política, ou, na melhor das hipóteses, não deveria ser nem efetiva, nem tratado como tal, nem efetivamente, nem tratado como tal, como uma corte política. Então, o presidente atrapalha, não ajuda o esforço de comunicação que o Supremo tem feito para explicar, para desenhar a quem ainda não conseguiu entender como é que se chegou nesse resultado, que sim, é um marco na história do Brasil, sem sombra. Bom, quem fez a politização do STF foram os próprios ministros. Tanto é que o presidente na época, o Barrosinho, falou que o STF tinha evoluído, que agora sim eles eram uma corte política. Então, assim, se não querem ser tratados como uma corte política que sustenta um regime autoritário, que é o que nós estamos vendo, parem de perseguir, atenham-se à Constituição, a guardar a Constituição e parem de perseguir a direita, o espectro político da direita com esses inquéritos intermináveis. Ele pode explicar o quanto ele quiser. Qualquer um que, de boa vontade, tenha acesso aos fatos, vai ver que o que ocorre no Brasil, sim, é a criminalização da direita. E ainda aqui sobre STF e o fim da várzea das Forças Armadas da Banânia, teve uma inauguração de um novo submarino da Marinha e a madrinha foi a ministra Carmen Brucha. Olha, que humilhação.
Que vergonha! As Forças Armadas no Brasil são uma piada, uma vergonha. E o STF segue atrapalhando a vida de todos os brasileiros. Saiu também essa decisão aqui. O STF derrubou a tese da revisão da vida toda do INSS. O que acontece? Os aposentados estavam pedindo nada mais, nada menos do que o direito deles. Quem contribuiu para a aposentadoria antes do Plano Real perdeu esse tempo de contribuição. Isso não estava entrando mais no cálculo. Então, eles estavam entrando com ações na justiça e estavam conseguindo através de uma jurisprudência, mas agora o Alexandre de Moraes, inclusive com o seu voto, resolveu reverter e muitos aposentados no Brasil, além de serem roubados, agora estão perdendo o dinheirinho que eles pagaram. Com essa nova posição do Supremo, que muda de acordo com o vento, os processos suspensos serão liberados e o governo do Lula, a União, deve poupar 480 bilhões. E eles precisam mesmo, né? Porque para sustentar essa corja que rouba o povo brasileiro, porque não é devolvido nenhum serviço de qualidade com o dinheiro dos nossos impostos. E eles vivem numa realidade completamente diferente da população brasileira, tanto que o Poder 360 trouxe aqui essa matéria, que o Brasil lidera em super salários, isso eu comentei no vídeo de ontem, e tem 8 em cada 10 juízes entre o 1% mais rico. Então, entre o 1% mais rico do Brasil, 80% dos juízes estão incluídos nessa fatia. O estudo do República.org e do movimento Pessoas à Frente mostra assimetria no funcionalismo público, em especial na magistratura, com rendimentos acima do teto, que deveria ser proibido, e que custaram 20 bilhões de reais em apenas um ano. E essa gente cara de pau que vem falar em desigualdade. Ai, precisamos acabar com a desigualdade. Quando é que eles vão começar a acabar com a desigualdade abrindo mão desses super salários, ganhando um salário de acordo com a função que recebem? Porque assim, o funcionalismo público não deveria enriquecer ninguém. Não deveria, mas infelizmente a gente está vendo aí que acontece. Bom, o Lula sofreu mais uma derrota no Congresso, continua ali aquela picuinha que a gente já vem comentando há dias entre Alcolumbre e o Lula por causa da indicação do Messias. E ontem o Congresso derrubou vetos à lei de licenciamento ambiental em derrota para Lula pós-COP. Inclusive o Alcolumbre já teria pautado esses vetos, adiou por causa da COP30, mas depois da indicação do Messias a coisa desandou. O governo defendeu a manutenção dos vetos pela proteção do meio ambiente e da saúde da população, e a crise entre o executivo e a cúpula do legislativo deu força para parlamentares que já pressionavam pela rejeição dos vetos. O que acontece? O governo Lula tinha vetado uma série de artigos na lei ambiental que facilitava a realização de obras, né? Porque para fazer uma estrada, para fazer uma ligação de luz, colocar postes, essas obras, até mesmo de saneamento básico, é uma novela, porque as ONGs e todas essas entidades ficam proibindo, porque assim não pode estragar a natureza para construir a estrada. Só a estrada COP, que até agora a gente não sabe para onde é que foi aquele monte de madeira que valia um dinheirão das árvores cortadas para construir. Mas quando precisa construir uma estrada para circulação, até ligação de aldeias indígenas com a civilização, aí não pode, vai acabar com as girafas da Amazônia. Enfim, isso daqui é uma vitória para os brasileiros, mas como estamos vivendo aí com um judiciário politizado, uma corte política, o PT vai acionar de novo e o governo não descarta judicializar vetos ao licenciamento. Quem disse isso foi o Lindinho e, obviamente, a gente já esperava. Agora, essa questão ambiental também está, de certa forma, ligada a essa matéria aqui que deu o que falar, e que também tem os acordos secretos esses do título. Presta atenção que essa daqui eu vou ler na íntegra. Avião da JF ignora alerta de segurança e faz bate e volta em Caracas. Aqui. Um jato de propriedade da JF dos irmãos Batista, que são os donos da JBS, aterrissou em Caracas, na Venezuela, às 5h14 da manhã, horário de Brasília, no último domingo. O avião passou o dia na capital da Venezuela e retornou às 7h53 da segunda-feira para o
Catarina, aeroporto dedicado à aviação executiva no interior de São Paulo. A informação causou surpresa na comunidade aeronáutica, considerando que o espaço aéreo da Venezuela está em estado de alerta por razões de segurança em função da operação do Trump por lá contra o narcoterrorismo, né? 2 dias antes do voo com o avião da JF, a FAA, a ANAC dos Estados Unidos, emitiu um alerta recomendando que as aeronaves civis evitassem sobrevoar o território venezuelano devido a possíveis riscos de segurança. O alerta levou as companhias aéreas comerciais a cancelarem voos para o país, ainda sob protestos de Maduro. E aí fica a pergunta: o que o avião dos irmãos Batista foi fazer na Venezuela, se arriscando dessa maneira aqui, porque foi bem arriscado, e principalmente, o que ele trouxe ou o que ele levou para a Venezuela? Qual era a carga? O que tinha dentro desse avião? Quem eram as pessoas que estavam dentro desse avião? E a coisa fica ainda mais esquisita quando a gente retorna ao início do governo Lula, primeiro ano de mandato, em dezembro. O governo Lula libera a empresa de Joesley a comprar energia da Venezuela e Brasil pagará mais caro. Sempre assim, né? O brasileiro se ferra para o Lula mandar dinheiro para os companheiros para depois esse dinheiro voltar em forma de caixa 2 para a campanha do PT. Pelo menos foi assim na época da Lava Jato. Preço foi proposto pela Âmbar após um decreto do governo, lobbyzinho pegando, acordinho secreto no corredor de Brasília, e a empresa diz que o custo será menor do que o de combustíveis fósseis, só que não. E em fevereiro, quando foi pedido informação sobre esses telegramas, aí que a coisa ficou mais misteriosa, porque o governo Lula impôs sigilo de 5 anos a telegramas sobre negócios dos irmãos Batista na Venezuela. E o governo dos Estados Unidos, eu acho que tem muito interesse nesses acordos secretos e deve estar bem ligado no que acontece entre a JBS, que inclusive tem negócios nos Estados Unidos, e a Venezuela. Agora vamos para as operações policiais que magicamente estão ali só no entorno do Centrão. A gente não tá vendo traficante ir pra cadeia, a galera da esquerda se ferrando, mas Ciro Nogueira, Faria Limers, galera do Centrão tá na mira, casualmente tá na mira dessas operações. Uma delas é a do Banco Master e agora o Senado reuniu as assinaturas para instalar essa CPI. O senador Girão afirmou que já conta com 33 apoios formais. Vamos ver se o Alcolumbre vai autorizar, porque CPI precisa da autorização. Se fosse CPMI, ela teria que ser instalada de forma automática, mas CPI depende de autorização. Enfim, todo o esforço é válido. E a gente também teve a operação do grupo Refit de combustíveis, né? Empresa do ramo de combustível é alvo de mega operação por fraude bilionária. Aqui estamos falando de sonegação de impostos na ordem de 26 bilhões. E essa empresa aqui também tem umas ligações bem interessantes, olha só. Em maio desse ano, quando o Barrosinho ainda era o presidente e podia ir para Nova York, o presidente do STF, né, e podia ir para Nova York, teve um evento empoderado da revista Veja, com o Grupo Refit, STF e mais outras pessoas. Olha só que coisa linda. Autoridades participam de fórum Veja Brasil Insights em Nova York. O presidente do STF fará a abertura do evento que reúne autoridades e empresários para debater oportunidades e desafios no cenário global. Não é para fazer lobby, é para debater. Ai, que coisa linda. Aí aqui tem a matéria do UOL falando sobre esse mesmo evento que foi patrocinado pela Refit. É sempre assim, né? Banco Master, Refit, esses patrocínios, esses eventos. Isso daí precisa entrar na mira urgentemente, acabar com essa farra. E que ela teria processos ativos no STF. Na época nada aconteceu, mas agora magicamente eles estão precisando enquadrar a galera do Centrão. Por que será? Será porque é por causa da anistia? É o que eu fico pensando em acordos de bastidor. E olha só quem estava também no evento: Hugo Mota, que foi a estrela do jantar oferecido pela Refit em Nova York. O presidente da Câmara é criticado por não pautar o projeto contra devedores contumazes, que, aliás, ele continua segurando lá na Câmara dos Deputados. Para finalizar aqui, 2 noticiazinhas rápidas sobre o regime.
Olha como eles tratam os próprios militantes. Manifestantes negras são alojadas em estábulo na Granja do Torto. O Ministério da Igualdade Racial, que esteve por trás do ato, não se pronunciou. Então, as militantes do movimento de mulheres negras viajaram de Santa Catarina até Brasília para participar de um movimento do Ministério da Igualdade Racial e foram alojadas em um estábulo. Isso daqui é realmente revoltante. E para fechar, Jovem Pan foi condenada na justiça a pagar mais de 1 milhão em danos morais, mas conseguiu aí pelo menos manter as suas outorgas depois de ter ficado bem quietinha, calado a boca, demitido jornalistas e dado uma esquerdada no seu editorial, mas ainda assim vai ter esse prejuízo de 1 milhão. Quero chamar aqui a atenção para algo que eu venho reclamando há muito tempo, que são esses processos de danos morais coletivos. Dessa vez, ele foi impetrado pelo Ministério Público Federal e pela União contra a Jovem Pan, mas isso daqui é outra farra que precisa acabar e agora eu quero saber a opinião de vocês. É muita loucura da minha cabeça achar que o Bolsonaro continua sendo chantageado com a possibilidade de ir para Papuda? Vocês acham que está rolando algum tipo de acordo secreto nesse sentido? E essas operações policiais mirando justamente o Centrão, será que tem alguma coisa a ver com o andamento da pauta de anistia? Fala pra mim nos comentários que eu quero saber e por hoje eu vou ficando por aqui. Muito obrigada por terem assistido ao vídeo até o fim. Fiquem todos com Deus, um beijo e até a próxima. Fui.